Neste vídeo da série Casa Mais, vamos falar de Casa Mais Mediterrânica e para isso estamos no meu pequeno terraço de 7 metros quadrados em Lisboa, que eu fiz com inspiração mediterrânica. Porquê? Porque eu tenho uma exposição solar nascente, tenho horas de sol de manhã, por isso as plantas que se dão aqui são plantas que gostam de calor e de sol. E esse é o fator mais importante quando temos uma varanda ou um terraço, perceber qual a exposição solar e a partir daí escolhermos as plantas indicadas para essa exposição solar, porque é sempre mais fácil termos a planta certa para o local certo. Porquê a inspiração mediterrânica? Porque eu gosto de barros, gosto de citrinos, gosto de alfazemas e gosto de sálvias e tudo isto fica bem conjugado num pequeno espaço que tem muito sol, que tem muita luz. Mas claro que cada um pode escolher a temática que quiser. É mais fácil se tivermos um tema, porque depois é mais fácil escolhermos os materiais e escolhermos as plantas. Mas um tema sempre adequado à nossa exposição solar, porque senão é muito mais complicado. E que plantas é que eu tenho aqui? Que plantas é que eu escolhi? Começando pelas trepadeiras, que eu acho que são absolutamente essenciais a qualquer jardim, a qualquer varanda, a qualquer terraço. Eu tenho aqui duas, mas podemos ter muitas outras que se dão neste tipo de exposição. O jasmim, neste caso o jasmim polianto, embora existam imensos outros jasmins com florações prolongadas ao longo do ano, porque eu não dispenso o aroma, que é uma outra dimensão do jardim, não é? Que é o cheirar bem, não é só a cor, não é só também o sabor das coisas que se comem, mas também o que se cheira. E o jasmim é essencial por isso e depois também é uma planta muito resistente, chega quase a ser infestante, tenho que andar sempre a podar porque ele sobe pelas paredes fora. Depois tenho outra trepadeira que eu gosto também muito, a Dipladénia, porque tem uma floração, até acho que tenho duas, tenho uma encarnada e uma cor-de-rosa, tem uma floração muito prolongada ao longo do ano, começa na primavera e vai até ao outono e tem sempre aquelas flores em campânula penduradas que dão sempre aquele ar de jardim muito colorido e muito florido, também muito mediterrâneo. Depois tenho citrinos, eu adoro citrinos e por isso não dispenso mesmo num espaço tão pequenino como este e tenho muitos. Tenho em vasos grandes, de barro, com um bom substrato, que é um dos segredos para termos boas plantas, é termos bons substratos em vasos bem drenados e colho os meus próprios limões. Tenho um citrus-limão, portanto um limoeiro normal, aqui atrás de mim, mas tenho muitos outros. Tenho um limoeiro mão de Buda, tenho um limoeiro caviar, tenho um limão extraordinário, tenho um kumquat e tenho um calamonde. Portanto, como veem, não há desculpa para num espaço tão pequeno não termos também limões e limoeiros. Depois tenho muitas outras plantas aromáticas com florações prolongadas ao longo do ano. Muitas plantas mediterrânicas, alfazemas, não dispenso uma série delas, sálvias, também a sálvia officinalis, que também utilizo na culinária, uma série de tomilhos, verbenas, abídanos ou chá de Marrocos com as suas flores amarelas e o seu cheiro a mel, os ciclâmenes para ter também flor durante o inverno, até tenho uma prótea que, embora não seja propriamente mediterrânica, é a rainha disto tudo quando está em flor, e depois não dispenso os cactos e as suculentas. Porquê? Porque se enquadram muito bem em qualquer espaço que tenha sol e calor e também neste ambiente mediterrâneo que eu tenho aqui, porque as suas florações exuberantes fazem com que todo o espaço mude ao longo da primavera e do verão. E as florações são muito curiosas, algumas delas são noturnas, porque eles têm grandes flores que abrem para sinalizar os insetos polinizadores. E muitos deles são polinizados por insetos noturnos, porque há algumas traças, e por isso as suas flores abrem à noite. Às vezes tem um odor desagradável, porque a forma de atraírem esses insetos é pelo odor. Portanto, os cactos e suculentas vão atrair os insetos para eles aterrarem em zonas onde não haja picos, por isso é que elas têm que ser grandes, e os noturnos, às vezes com odores menos agradáveis. Portanto, cactos e suculentas são daquelas plantas que eu também não dispenso aqui no meu pequeno terraço. Eu agora a seguir vou fazer dois tipos de plantações, vou transplantar aqui a minha Dipladénia. Porquê? Porque quando eu vou ao viveiro comprar a planta, ela não pode ficar muito tempo no vaso onde eu a vou plantar, e vou também transplantar duas suculentas. Vou usar dois substratos diferentes, como vou explicar, porque é muito importante percebermos que plantas diferentes muitas vezes precisam de substrato diferente. Portanto, vou fazer passo a passo para vos explicar tudo. Para cultivarmos as nossas plantas em vaso, que é aquilo que temos que fazer nas nossas varandas e nos nossos terraços,
é importante, para além de um vaso sempre bem drenado, com furos, um bom substrato, porque as plantas já vão ter aquilo que nós coloquemos dentro do vaso. Elas, no fundo, como eu costumo dizer, são nossas prisioneiras e no vaso só temos aquilo que nós lhes damos. Por isso é importante escolhermos um substrato adequado às necessidades das nossas plantas. Eu agora vou fazer dois tipos de plantações, neste caso, dois tipos de transplantes. Vou transplantar para estes vasos duas suculentas. Estes vasinhos não eram furados, mas eu fiz-lhes aqui um furinho e vou-lhes colocar uma camada de leca urban. O que é a leca urban? É uma argila expandida assim, redondinha, para eu colocar no fundo dos meus vasos e que serve como camada drenante e que eu no final também posso colocar em cima, no fundo como um mulching, para dar um acabamento mais bonito e para também conservar alguma umidade. No caso das suculentas, isso não me interessa assim tanto conservar a umidade, mas no caso de outras plantas pode ser importante e também posso usar esta leca para isso. Portanto, eu neste vaso já coloquei, neste vou colocar. Depois vou colocar o meu geotêxtil, não é? Que é sempre a mesma receita, a argila expandida, neste caso a leca urban e o geotêxtil. E depois, que substrato é que eu vou utilizar para os cactos e para as suculentas, que têm exigências específicas? Gostam de substratos muito leves, muito bem drenados e substratos pobres. Neste caso vou utilizar o substrato da Nutrizi para cactos e suculentas. E vou ainda fazer uma mistura, vou adicionar para 4 medidas de substrato de cactos e suculentas, eu vou adicionar 2 medidas de leca hidro. O que é a leca hidro? É uma argila expandida de uma granulometria mais pequena, partida. E eu já fiz aqui a mistura, já coloquei aqui para 4 medidas do substrato de cactos e suculentas, as 2 de leca hidro, e isto vai fazer com que este substrato fique mais leve, ainda mais bem drenado, mas também que consiga reter alguma umidade para que seja libertada se as plantas tiverem necessidade disso. Portanto, eu aconselho sempre, quando o substrato não tiver adicionado naturalmente leca-hidro, que adicionemos sempre, quando estamos a plantar em vaso ou em floreira, algumas medidas de leca-hidro para que ele fique menos compactado e mais leve e mais bem drenado. Portanto, misturar bem, já fiz aqui a mistura e ele fica assim com esta aparência. E isto é muito importante para estas plantas que não gostam de excesso de água. Esta primavera, a altura da primavera, o verão quando ainda não está muito quente, são boas alturas para fazermos os nossos transplantes. Mas nós não nos podemos esquecer, quando as plantas vêm do viveiro, não as podemos deixar muito tempo nos vasos. Porquê? Porque os substratos onde elas vêm são substratos de transição. Não são substratos adequados ao crescimento e não têm todos os nutrientes e tudo aquilo que elas necessitam para crescerem. E também são muito pequeninos. E depois elas acabam por não se desenvolver em boas condições. Então estas que são muito pequeninas, vamos então soltar aqui o nosso substrato. E também não devemos encher o vaso até cima, devemos deixar aqui um espaço para depois, quando regarmos, a água não salte toda para fora. Portanto, deixarmos aqui vamos calcando para isto ficar bem agarradinho. Temos aqui a nossa suculenta maravilhosa plantada. E agora exatamente o mesmo para a outra. Estas são as suculentas da Giromagi, são lindas, vão ali para a minha coleção de cactos e suculentas, que eu estas ainda não tinha e nunca são demais. Já estão aqui as nossas 2 suculentas plantadas, vou agora aqui regá-las e agora a seguir vou mudar de vaso a Dipladénia, porque também a comprei há pouco tempo e não a vou deixar aqui neste vaso, tal como eu disse, são os tais vasos de transição. O substrato que eu vou utilizar para a Dipladénia não é o mesmo, porquê? Porque a Dipladénia não tem os mesmos tipos de exigências. A Dipladénia é uma planta que eu quero que esteja sempre em flor, portanto eu vou utilizar um substrato para plantas de flor. Porquê? Porque é um substrato rico em humus, que é uma coisa que é muito importante para a floração.
Este substrato já tem na sua mistura Leca Hidro, por isso não vou misturar-lhe Leca Hidro. Já fiz aqui a camada drenante com a Leca Urban, já aqui está, na base do meu vaso. O vaso já é furado. Eu reciclei um vaso de barro que aqui tinha, não é? Para dar aqui o ar mediterrâneo, que eu gosto dos vasos de barro, lavei-o só, mas gosto sempre também, por uma questão de sustentabilidade, de ir reutilizando vasos que tenho. Uma camada de geotêxtil e o meu substrato Nutrizi Plantas de Flor, que é um substrato adequado para este tipo de plantas. Portanto, como eu disse anteriormente, as plantas não têm todas as mesmas necessidades e por isso devemos ter cuidado com o substrato que escolhemos para cada uma delas. Este é o adequado para todas as plantas em que nós gostamos que tenham muita flor e exigimos que elas deem flor durante muito tempo, que é o caso da Dipladénia, que está em flor grande parte do ano. Ela já está em plena floração. Eu comprei-a agora. Muitas vezes dizem, não devemos mudar as plantas quando estão em flor. Não é o ideal, mas se eu a comprei agora e quero que ela continue a dar flor quase até ao outono, é bom que a mude de vaso, porque o vaso em que ela vem é muito pequenino e ela precisa de espaço e precisa de alimento para crescer. Ela é uma trepadeira, portanto precisa de um vaso com alguma altura e com alguma dimensão para conseguir enraizar e desenvolver-se em boas condições. Agora, aconchegá-la bem, arrumá-la aqui bem no vaso, numa posição central, e depois a Dipladénia tem dois tipos de comportamento. Eu posso conduzi-la, como tenho aqui esta na parede, e deixá-la crescer como uma trepadeira, ou posso ir podando e ela comporta-se como um arbusto e continua com esta forma assim mais de bola. Portanto, é como eu quiser. Agora, se quiser que ela não cresça, posso deixá-la, tenho é que ir podando. É uma planta realmente muito bonita e que nos dá flor uma grande parte do ano. Então, para perceberem que não é sempre o mesmo substrato para todos os tipos de plantas e que quando temos plantas em vaso, o alimento que lhes damos é o mais importante. E depois convém também fertilizá-las regularmente com um fertilizante adequado às necessidades dessa mesma planta, fertilizá-las regularmente, principalmente na primavera e no verão, que é quando elas estão em pleno do seu desenvolvimento, da sua floração, da sua frutificação, se for o caso de frutos, e regar. Ter o cuidado de regar também regularmente. Muitas vezes o ideal é deixar secar o substrato entre regas, regar de manhã. Eu sou sempre mais defensora de que as regas devem ser feitas de manhã para depois as plantas terem tempo de secar durante o dia e ir colhendo, retirando as flores secas, os ramos secos, podar aquelas que são importantes podar e mantendo as nossas plantas para que elas estejam sempre bonitas. Regar sempre a seguir a plantar e usufruir das nossas plantações. Como veem, é muito fácil ter um jardim sempre florido em 7 metros quadrados. No meu caso, a inspiração é mediterrânica. No vosso, pode ser aquela que quiserem. Não se esqueçam de terem atenção à exposição solar, escolherem vasos sempre bem drenados, um excelente substrato, as plantas de que mais gostarem, cuidá-las com carinho e usufruírem de um espaço sempre florido, colorido e muito aromático.